If there's an open way. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o diácono Joel Alves, da Assembleia de Deus Bela Vista 1. Vamos dar, com a ajuda de Deus, continuidade ao estudo bíblico. Sente-se, fique à vontade, pegue suas Bíblias e vamos mergulhar na doutrina da palavra do Senhor. Vamos dar início com uma oração em nome de Jesus. Pai amado, de misericórdia, ser conosco, Senhor, nesse início de estudo bíblico. Seja, Senhor, com cada um dos que estão ouvindo. Pai amado, de misericórdia, dá-nos discernimento, sabedoria do alto, para que possamos, Senhor, entender o seu estudo e que, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, possa, Deus bendito, falar em meus lábios tudo aquilo, Senhor, que a sua igreja necessita aprender nesse momento. É o que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 44 ao 48, e logo após também vamos ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 15 ao 18. Amém, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 ao 48. Vamos dar início, com a ajuda de Deus. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Vamos ler também o capítulo 11, versículo 15 ao 18. Amém? Versículo 15 ao 18 do capítulo 11. E quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Louvado seja Deus. Irmãos, nesse estudo em que vamos estudar hoje, Deus vai nos mostrar servos de Deus do passado, que fizeram o papel de missionários da palavra de Deus, levando a palavra de Deus a onde Deus colocasse em seu coração. No princípio dos tempos, na época desses missionários, na época em que eles viviam, era o início de tudo. Não tinham evangelhos como tem hoje na atualidade, que muitas das vezes tiram a atenção de alguém que quer seguir uma religião. Mas esses missionários foram comissionados por Deus para falar do evangelho, do amor de Deus, para que eles, através do Espírito Santo, fossem tocados e seguir os mandamentos que Deus botou no coração de cada missionário. Vamos dar início aqui na nossa folha
para nós, no andamento, né, do estudo, possamos, né, exortar cada parágrafo. Aqui o assunto é Atos dos Apóstolos. O tema aqui, estamos na 10ª aula hoje, né, o Evangelho entre os gentios, que fica no livro de Atos, capítulo 10, do 44 a 48 e 11, 15 a 18, onde já lido. Prezados irmãos, Deus seja louvado por sua iniciativa em prover, quer da perspectiva passada, presente ou futura, graciosamente a salvação. Deus tem de ser louvado, porque nele surge uma nova comunidade que essencialmente derruba a antiga barreira racial existente entre judeus e gentios. Esse acontecimento ocorre no contexto cuja vontade soberana de Deus é exercida. Busquemos em Deus, no exemplo do seu Filho Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, uma vida autenticamente cristã, onde não haja barreira para os relacionamentos com os irmãos em Cristo, que são a Igreja de Deus. Louvado seja Deus. Continuando aqui, Deus não faz acepção de pessoas, Criador de tudo quanto existe, a todos preserva pela sua bondade e justiça. Ele ama a todos indistintamente e deseja a salvação de toda a humanidade, através de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que os apóstolos de Nosso Senhor proclamaram aos gentios. No Filho, todos somos amados pelo Pai, sem quaisquer distinções. Você também está disposto a anunciar o Evangelho até aos confins da terra? Há muita terra ainda a ser conquistada. Louvado seja Deus. Irmãos, sabemos nós que para levar a palavra do Senhor, fazer o ID, ao qual Deus nos manda nos seus ensinamentos, sabemos nós que não é fácil. Enfrentamos várias adversidades que venham a impedir de fazer o ID da palavra do Senhor. Como mencionado aqui, as dificuldades que nossos servos de Deus, como Paulo, exemplos que vamos citar ao longo do estudo, que fez o ID de sua palavra, passou por várias adversidades que iriam impedir, né, de ele levar o ID da palavra do Senhor. Mas Deus, como diz na sua palavra, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. E para que o nome de Deus seja louvado e glorificado, Deus, Ele não faz acepção de pessoas para chamar para o seu reino, mas Ele escolhe a dedo para comissionar alguém para desbravar da tua palavra. Quando Deus comissiona alguém, nós não temos que olhar para as adversidades, nós não temos que olhar para o tempo, nós não temos que olhar para a cultura, para a língua, aonde Deus mandar, nós temos que ir e fazer o ID, porque quando nós botamos Deus na frente, tudo acontece. O impossível acontece. Nós temos que botar Deus na frente, orar a Deus, entregar, e o Espírito Santo irá trabalhar. Não podemos ficar de mãos atadas. Estamos vivendo nos últimos dias da igreja na face dessa terra, e tem povos sedentos querendo ouvir a palavra de Deus, estão com fome e sede de justiça, e nós que estamos cheios do Espírito Santo, que Deus enche a cada um de nós, temos que ir até aonde Deus nos mandar, aonde Deus botar no coração, porque quando Ele bota no coração e comissiona a um para ir, o impossível vai acontecer, e o nome de Deus, irmãos, tem que ser glorificado aonde que Ele mandar a nós. Amém? Vou dar continuidade aqui no número 1, os gentios no Antigo Testamento. Toda a humanidade descende de um único casal a quem Deus formara segundo a sua imagem e semelhança. Embora criado santo, justo e bom para a glória do Senhor, o homem desobedeceu-lhe as ordens e veio a conhecer experimentalmente o pecado.
Com a sua apostasia, fez com que a maldade tomasse conta do mundo. A Deus então não restou outra alternativa, senão destruir a primeira civilização através de um dilúvio universal. Amém, irmão? Irmãos, aqui nesse parágrafo, Deus nos dá o exemplo de quando Ele comissiona um homem ou uma mulher para fazer o ide de sua palavra, nós não temos que desobedecer, temos que obedecer. Tudo na vida, irmãos, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, tem consequências. Se nós obedecermos a Deus, a consequência será boa. Mas se nós desobedecermos ao Todo-Poderoso naquilo que Ele nos comissiona, naquilo que Ele manda nós fazer, vai ter consequência. Podemos dar exemplo de um servo de Deus citado na Bíblia, Jonas, quando foi comissionado para fazer o ide na cidade de Nínive. Ele desobedeceu a Deus e teve graves consequências. Então, quando Deus falar para nós irmos, independente do lugar que na ótica humana nós venhamos a ver dificuldades, barreiras, quando Deus manda nós irmos, Ele já vai quebrando barreiras, Ele já vai quebrando os grilhões que vão atrapalhar para fazer o seu ide. Então, irmãos, não desobedece às ordens do Senhor, porque as consequências vão ser ruins para as nossas vidas e para a vida daqueles que nos cercam, que muitas das vezes é a família. E quando não é a família, é alguém que muitas vezes, que escolhe nós como companhia para seguir na caminhada por achar que nós estamos desbravando o Evangelho do Senhor, e muitas das vezes temos nós posso dizer que espelho, queiram se espelhar a nós e queiram nos seguir no fraco entendimento, e ele vai sofrer as consequências das nossas escolhas. Se nós desobedecermos às ordens do Senhor, ele vai sofrer também pela falta de entendimento dele. Então, vamos escolher o certo, e o certo é obedecer. Vimos aqui no texto já lido que os primórdios, na sua desobediência, trouxeram o pecado, e o pecado nos geme até nos dias de hoje. Amém, irmãos? Vamos dar uma continuidade aqui, um novo começo com Noé. Apenas Noé e a sua família salvaram-se daqueles cataclismos, por intermédio dos filhos do piedoso e santo patriarca. Jafé, Cã e Sem vieram a formarem-se as nações com as suas respectivas geografias. Felizmente, a humanidade porfiou em desobedecer a Deus. Em meio a essa desolação espiritual e moral, Deus santifica um descendente de Sem, Abraão, para que dele uma nova nação fosse formada. Em Abraão fomos todos abençoados. Nesse parágrafo, irmãos, Deus nos mostra a obediência, e a consequência que ela teve, e a desobediência, no meio da caminhada de Abraão, porque nós, irmãos, somos seres humanos, como servos de Deus no passado, mostra a obediência de Deus, e também mostra algumas falhas deles que eles tiveram na caminhada com Deus, e nas escolhas erradas que eles tiveram devido à falta de comunhão. E trazendo nós para os nossos tempos atuais, na caminhada missionária, irmão, nós não podemos ter dúvida, nós não podemos ter desconfiança, temos que confiar naquilo que Deus bota em nossos corações. Noé, sabemos da história de Noé, que ele confiou em Deus, quando Deus mandou ele construir a arca para salvar a sua família. Creio eu que ele não sabia que Deus ia mandar
um dilúvio destruindo a humanidade na época, que estava cheio de pecados, que os pecados na época subiram às narinas do Senhor, e ele achou por bem começar tudo de novo. Aqui está mostrando, né, a obediência que Noé teve, independente da adversidade, independente da visão dele que ele tinha, de a necessidade de construir aquela arca, né, para salvar ele e sua família. Mais à frente, né, ele tinha a companhia de seus filhos, sua esposa, e mais à frente, né, o descendente de Sem foi Abraão, né, que obedeceu também a Deus para sair de sua casa e seguir a caminhada com Deus, porque Deus tinha as promessas, né, na vida de Abraão. Abraão confiou. Sabemos, né, a história da caminhada de Abraão, que ele teve, né, acertos e erros devido às suas escolhas e desconfiança que teve, mas no fim ele alcançou, né, a fé, alcançou a vitória e alcançou o melhor de Deus na sua vida. Podemos tirar exemplos deles para nós seguirmos a caminhada com Deus, os erros, os acertos, porque é assim que nós aprendemos, né? Vendo os erros e acertos, e a palavra de Deus também nos ensinando as consequências dessas escolhas que vamos ter na caminhada. Amém? Vamos seguir aqui no outro tópico aqui. A exclusividade dos descendentes de Abraão. Ao chamar Abraão, o Senhor dá início à história de Israel. Seu propósito, a nação judaica, era torná-la uma propriedade peculiar, um reino sacerdotal e um povo santo. Ele a constituiu para que esta lhe fosse uma possessão distinta e particular, a fim de que, por seu intermédio, alcançasse os gentios. A partir de então, todas as demais etnias passaram a ser conhecidas como goim, gentios. Isso não significa, porém, que Deus não ame as demais nações. Ele as ama, sim, e de tal maneira amou-as, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além disso, em Abraão foram benditas todas as nações da terra. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse tempo, né, como nos atuais, tinham religiões, né, poucas, não é como dos nossos dias atuais, que serviam a outros deuses, né, e Deus comissionou Abraão, na caminhada dele com Deus, em bravar o reino de Deus, falar do evangelho de Deus. Ele enfrentou povos com culturas diferentes. Na caminhada dele teve algumas escolhas devido à cultura de alguns povos que ele passava, mas enfim, e nunca negou o nome santo do Senhor. Teve uns que o seguiam, outros na dúvida, mas aqui Deus está falando que ele ama a todos e quer que todos se salvam. Mas muitas das vezes na nossa caminhada, né, irmãos, nós não vemos, né, o resultado que nós queremos. Mas nós não temos que nos perder no nosso próprio entendimento, mesmo que ao nosso ver, na ótica humana, não está dando aquele resultado que nós queremos que dá, mas nós temos que ter aquela confiança que Deus está no controle e Deus está preparando tudo para que o melhor dele aconteça. Não é o nosso melhor. Na nossa caminhada, nós sim queremos, né, evangelizar que todos aceitam, né, quando nós estamos falando da palavra de Deus, mas não é assim que Deus quer. Muitas vezes estamos numa multidão falando do evangelho, do amor de Deus, muitas vezes entre 20 e 30 que a gente fala a palavra de Deus,
salva-se uma alma. Amém. Muitas vezes você está querendo que todos, né, aceitem a Deus como seu único Salvador, mas faça a vontade de Deus. Não importa quantos ou quem vai aceitar, faz a sua parte, que Deus, através do Espírito Santo, né, faz a parte dele de tocar a quem Ele quer, né, irmãos? Não vamos ficar insistindo, falando algo que muitas das vezes Deus não manda, porque senão não vai sair do jeito que Deus quer. Então nós temos que fazer a obra sobre a vontade de Deus, não a nossa, né, irmãos? Número 2, os gentios em o Novo Testamento. O Novo Testamento faz questão de realçar o amor de Deus, não somente por Israel, mas por todos os povos. João 3,16 deixa isso bem claro. Não resta dúvida, a salvação vem dos judeus, mas não se restringe aos judeus, mas através dos judeus deve alcançar a todos os não-judeus. Da continuidade aqui nos evangelhos. Nos evangelhos há várias referências aos gentios, descrito às vezes com certa reserva. Eles são vistos como a grande seara a ser alcançada pelos apóstolos, que, no cumprimento da grande comissão, deixariam Jerusalém e a Judéia para evangelizar e ensinar todas as nações. Aliás, Isaías já destacava a missão do Cristo entre os gentios. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus agraciou alguns destes, como a mulher cananeia e o centurião. Irmãos, nós na vida sempre temos nossas referências para fazer algo, porque ainda mais nós que estamos trabalhando para o Senhor, fazendo o seu ID, como missionários da palavra do Senhor, né? Nós, muitas das vezes, né, nós temos que seguir a quem? Ter quem como exemplo? Jesus. Jesus, quando veio à terra para falar do evangelho do Pai, do seu reino, a caminhada dele, nós, ao vermos hoje, né, não teve erro. Aí uns falam, ele era 100% Deus. Sim, mas também ele era 100% humano. Ele sentia o que nós sentimos, pensava, como ele estava na caminhada para fazer a missão que Deus o comissionou. Muitos pensamentos, sim, passavam em sua mente, né, para fazer o melhor, ou pensava que estava agindo errado. Nós vemos que, contudo, com as posso dizer, falhas, aos nossos olhos não teve, mas no pensamento dele sim teve, mas mesmo assim ele alcançou, podemos dizer, gregos, né, e troianos. Alcançou, né, falando do evangelho, do amor de Deus, do reino dos céus, passou por várias adversidades, foi perseguido, mas com todas as dificuldades, com tudo que ele passou, ele esbravou a palavra do Senhor, formou os discípulos para dar continuidade à obra do Senhor. Assim, nós também temos que ter essa visão. Estamos hoje fazendo o ID da palavra do Senhor, mas também temos que formar, né, discípulos. Nossos discípulos, quando nós olhamos para o nosso lado, é alguém da nossa família, um filho, um marido, ou então o esposo, né, está de frente da família, está ali como espelho, a mulher olhando ele, a esposa olhando o filho, para querer seguir o espaço dele. Esses são os discípulos que nós temos que formar para dar continuidade, para falar
a palavra do Senhor, nós temos, né, que ter essa visão de sempre fazer o melhor de nós, para que nós podemos formar discípulos na terra para continuar, né, a levar a palavra do Senhor. Outro tópico, nos Atos dos Apóstolos. Embora Atos 1:8 estabeleça a obrigatoriedade da missão entre os gentios, somente no capítulo 9, versículo 15, após a conversão de Paulo, é que se declara aberta enfaticamente a evangelização das nações. A resistência inicial dos apóstolos em discipulá-los é vencida quando Cornélio, sua família e demais assistentes recebem o batismo com o Espírito Santo. O fato trouxe perplexidade no colégio apostólico, mas após a apologia de Pedro, a igreja glorificou a Deus pelo fato de os gentios serem também objeto do amor de Deus. Esse versículo aqui, irmão, ele fala do Cornélio, que também na sua caminhada deixou a sua história em fazer o seu papel de missionário da palavra de Deus. Citamos aqui também Paulo, que sabemos também da história de Paulo na sua caminhada missionária, tudo que ele sofreu pelo amor do Evangelho. E Pedro também, né, irmãos, que Deus o modificou, ele sendo uma pessoa quando lemos na Bíblia, o ato dele agir, em te falar, ele parecia ser uma pessoa dura de coração. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né, irmãos? Quando ela entra no coração, ela transforma o coração do ser humano, para que aquele que não crê, quando vê a diferença, quando vê a modificação e crê, né, na palavra do Senhor. É bonito de se ver, né, a história de Pedro, depois que Jesus morreu e ao terceiro dia veio a ressuscitar, depois o procurou, depois dali Pedro desbravou o Evangelho do Senhor, fez prodígios e maravilhas também através do nome do Senhor. E nós temos exemplos, né, irmãos, como esses na Bíblia, que nós temos que seguir para enfrentar qualquer dificuldade. Nós não temos que olhar para temperamento de ser humano, não temos que olhar para nível social. Quando Deus manda a gente falar do Evangelho dele, nós muitas das vezes nos deparamos com situações como essa, mas são situações que para Deus não é nada. É nós que olhamos e enfeitamos de maneira difícil, né? Mas para Deus não é nada difícil. Deus faz das coisas difíceis aos nossos olhos. Quando nós partimos para a caminhada e fazer aquilo que Ele nos comissiona, nós vamos ver o resultado, e a dificuldade que aparentava, a gente, meu Deus, aparentava isso e aquilo, e depois que a gente vê o resultado daquilo que Deus faz, nós nos surpreendemos muitas das vezes. E aí, nós que servimos a Deus ficamos surpreendidos. Imagina aqueles, né, que não tem Deus no coração e olha e vê, contempla, né, a obra de Deus sendo falada, sendo debravada na boca daqueles que muitas vezes não esperava, né, se transformar em cristão. E temos que ver, né, irmãos, e confiar. Nós não temos que desconfiar e olhar para os obstáculos que a vida venha a aparecer, para que o nome de Deus não seja glorificado. A continuidade aqui: missão e salvação entre os gentios. Se o apóstolo Pedro, com o evangelho da circuncisão, é proeminente nos capítulos de 1 a 12 de Atos, nos capítulos de 13 a 28, destaca-se Paulo com o evangelho da incircuncisão. O primeiro diz respeito aos judeus,
o segundo aos gentios. Trata-se, porém, de um só evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava consciente de que fora chamado por Deus para anunciar o evangelho aos gentios. Sem os entraves da lei, em suas viagens missionárias, não foram poucos os gentios que se converteram ao Senhor e de bom grado ouviram a exposição da graça divina. Você se preocupa com a evangelização transcultural? Se você não foi chamado ao campo, coopere financeiramente com a obra missionária e ore pelos que se acham além fronteiras, falando do amor de Deus. A responsabilidade pelo ID também é sua. Irmãos, nós temos, o dever e a responsabilidade de fazer o ID da palavra do Senhor. Quando Deus nos chama para o seu caminho, com tempo de caminhada, Deus vai nos consertando na caminhada aquilo que há de errado em nosso coração. E em cada conserto que Ele vai dando, conserto que eu quero dizer, irmão, Ele vai nos moldando para melhor fazer a sua caminhada. E essa responsabilidade de fazer o ID vai se aumentando, porque quando Deus nos molda a visão espiritual na caminhada nossa, a gente vai começando a conhecer mais o Evangelho, o amor de Deus vai tomando o nosso coração, e quando o amor de Deus toma o nosso coração, nosso pensamento modifica com relação a tudo na vida, nos nossos atos, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso tratamento ao nosso próximo. E nesse tratamento ao nosso próximo é aí que entra, Deus bota no nosso coração a responsabilidade de fazer o ID, porque a partir do momento que a gente conhece a verdade nos liberta. E a verdade nos libertando, nasce em nós a responsabilidade de levar a verdade a quem não conhece a verdade. Deus, através do Espírito Santo, implanta essa responsabilidade no coração daqueles que procuram servir a Deus em espírito e em verdade. Irmãos? Aqui Deus está falando, citando Paulo, no começo da sua caminhada, após ele ser transformado em Saulo para Paulo, Deus o comissionou. A partir dali, antes dali ele era perseguidor da obra de Deus, porque ele não tinha o amor de Deus no coração. Mas a partir do momento que o amor de Deus entrou no coração, ele teve outra visão do mundo. Ele criou dentro dele, a responsabilidade de levar essa verdade, de levar o amor de Deus para aqueles que não o conheciam. Então aqui Deus nos mostra isso. Nós temos que ter mais busca pelo Evangelho, examinar a Escritura para que o amor de Deus entre. Que quando o amor de Deus entrar no seu coração, a mudança é certa. Mas para o amor de Deus entrar no seu coração, você tem que abrir o coração para o amor de Deus entrar. Como você vai abrir o coração de Deus? Deixar de fazer aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Examinando as Escrituras, você vai começar a conhecer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus se agrada e como caminhar. Fazendo isso, o amor de Deus vai entrar naturalmente e a responsabilidade de você fazer o ID vai nascer. Não fica querendo botar na frente a mão onde não deve. Primeiro se prepara para fazer o ID, porque por aí o adversário pode nos envergonhar quando nós não sabemos do conhecimento da palavra do Senhor. Se prepara, tenha comunhão com Deus, que quando você estiver preparada, Deus vai falar no seu coração. Vai e fale do meu Evangelho, do meu amor para toda a criatura.
e a quem Ele botar no teu coração. Amém, irmão? Vamos ao número 3. Judeus e gentios unidos por Deus mediante a cruz. A Igreja de Deus, ao defender a difusão do Evangelho entre as nações, afirmou Pedro, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Esse povo é a Igreja formada por judeus e gentios em Cristo. De ambos, ele fez um só povo, derribando a parede de separação que estava no meio, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo. Dessa maneira, o Espírito Santo revela a Paulo que os gentios não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, co-herdeiros e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Irmãos, a Igreja de Deus na terra somos nós. Nós, na atualidade, conhecemos várias denominações que falam de Deus, mas falam de Deus à sua maneira, não falam muitas das vezes do Evangelho, da Bíblia Sagrada, que é o que Deus nos deixou para a nossa caminhada na terra. Muitos estão desviando a palavra do Senhor, estão atendendo aos seus próprios entendimentos, estão trazendo o mundo para dentro da igreja, não estão de fato falando a verdade ao povo de Deus. É por isso que nós temos que Deus fala, muitas das vezes o povo peca por falta de conhecimento. Igreja de Deus, examine as Escrituras, procura ter mais comunhão com Deus. Nesses tempos que temos hoje, de essa pandemia que está assolando o mundo, temos tempos, podemos dizer até demais. É um tempo que Deus pode-se dizer que botou para nós meditarmos mais na sua palavra, porque o povo de Deus não estava mais meditando, não estava mais procurando a comunhão com Deus. Muitas das vezes, pessoas ficam procurando outras denominações por não sentir mais comunhão na tua igreja, mas a culpa de não sentir mais a comunhão na sua igreja é de nós mesmos, porque nós não temos ultimamente procurado a comunhão com Deus, não estamos examinando as Escrituras. Deus fala em sua palavra, união, Deus fala em amor, mas nós não estamos fazendo o que Deus está falando, está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Aí o irmão, muitas das vezes, fala que não está tendo comunhão na sua igreja, no seu templo. Irmãos, acorda. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face dessa terra. Não adianta ficar procurando igreja, outro templo ali, aqui. Se você tiver a devida comunhão com Deus, buscar e orar, Deus vai te ouvir, Deus vai te falar com você como você deve agir, Deus vai te transformar o seu coração, Deus vai tirar aquilo que está te atrapalhando a ter comunhão com outros irmãos, porque muitas vezes o defeito está em nós mesmos e nós não vemos isso por falta de comunhão com Deus. Deus está falando na palavra e Ele não está querendo trazer para si esse problema. Irmãos, vamos buscar mais a Deus, vamos pedir a Deus para tirar tudo que não provém dEle, tudo que desagrada a Ele dos nossos corações, para que nós possamos ter mais comunhão com Deus e amor aos nossos irmãos e convivermos com nossos irmãos em comunhão e em união. É isso que Ele fala na sua palavra. O outro tópico é expansão da igreja entre os gentios. Através de suas viagens missionárias,
Paulo propagou o evangelho entre os povos e culturas conhecidas naqueles dias, em várias vidas, notadamente por gentios. Louvado seja Deus. Paulo levou o evangelho, irmãos, para várias culturas diferentes. Ele foi perseguido, muitas das vezes ficou preso, sofreu na carne, podemos dizer, pelo evangelho, mas no fim ele alcançou vitória. Tem uma parte na Bíblia que diz que ele, no fim de seus dias, depois de ser preso, fala que um versículo na Bíblia que fala do fim da caminhada com dele: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É versículos como esse que nós temos que pôr em nosso coração, pôr em nossa caminhada missionária, que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Aconteça o que acontecer na caminhada, não perca a fé, não perca a confiança em Deus, porque Ele está conosco todos os dias, até os últimos dias do nosso peregrinar na face dessa terra. Conclusão aqui do estudo, irmãos. Deus fala: a evangelização dos povos é o maior desafio da igreja moderna. A responsabilidade é nossa. O Senhor confiou-nos a grande comissão para que, sem remissões, alcancemos os confins da terra. Ele deseja que todos os gentios sejam salvos. Você sabia que muitos povos ainda não ouviram falar de Jesus? Como você responderá a esse grande desafio? Se o Senhor o chama à obra missionária, responda prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, louvado seja Deus, chegamos ao fim a mais um estudo. Eu agradeço a cada um e deixo aqui por final algumas desculpas, minhas desculpas, e que Deus continue nos abençoando, e que não sei até quando vai ser esse nosso trabalho através das redes sociais, mas vamos entregar na mão de Deus o que está acontecendo no mundo, porque Deus está no controle de tudo. Vamos orar. Soberano e Altíssimo Deus, glorioso Pai, agradecemos, Senhor, por mais esse estudo, onde, Senhor, Tu abriste nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, a caminhada missionária, a responsabilidade que nós temos de fazer o ID para todos os povos, Senhor. Senhor, seja com cada um que está escutando, seja, Senhor, com todos, para que nós possamos, em tudo por tudo, Senhor, Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós não possamos olhar para as adversidades e sim, Senhor, acreditar e confiar somente em Ti. É o que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus. Nos abençoe a todos. Amém. Os nossos estudos em PDF estão disponíveis para baixar em nossos links. Confira a descrição e outros vídeos para assistir aqui. A paz do Senhor, meus irmãos, queremos te convidar para nos acompanhar na rede social através do Facebook, YouTube, AD Bela Vista 1, Algarismo Romano, Instagram, AD_Bela Vista I, para você acompanhar nossas programações na rede social. Deus te abençoe.